Falando em política, e a Cristiana, enfim, afirma isso, tem alguns Só nomes. tem mulheres na Globo comentando economia, política. A gente estava falando de mulheres, isso não é um é? exagero. Não? Não é? É a Cristiana, é a Miriam Leitão falando. Só tem gente boa. Pois é, acho que precisa uma nova lei de cotas para a gente equilibrar. Daqui a pouco os homens começam a reclamar os seus Exatamente. direitos aqui. A gente está aqui com um livro do Mário Sérgio, que é Política para não ser idiota, né? Eu andei folheando, eu quero agradecer inclusive a dedicatória, né? Obrigado. Diz que é sempre bom estar aqui com a gente, mas eu andei folheando, vou lê-lo, mas é uma delícia de conversa, é um bate-papo entre você e o Renato Janine Ribeiro. A respeito de não ser idiota ou entender de política? O Renato Janine Ribeiro é um professor titular da Universidade de São Paulo na área de filosofia e eu sou professor titular da PUC São Paulo na área de educação e sou da área de filosofia também. Juntamos os dois para conversar em cima de uma coisa. Há 2.500 anos, os gregos antigos tinham uma palavra para chamar a pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade, que cuidava só do próprio umbigo, que acreditava que na vida a regra é cada um por si, Deus por todos. E que eu sou mais importante que todo mundo. Claro, eu valho e o resto, o que eu posso fazer? Né? A palavra em grego para isso é idiotés. Ai, que ótimo, eu conheço tantos da onde idiotés. vem a palavra idiota. Muitos idiotés. Aliás, que esse prefixo id é próprio, identidade, idiosincrasia, idiopatia. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo e não presta atenção no resto do mundo. Os gregos chamavam quem não cuidava da vida alheia também de não idiota. Não cuidar na vida alheia no sentido de ficar não se meter, mas de cuidar, ajudar a cuidar do outro. Sociedade. A ideia de fraternidade e solidariedade. Quem não cuidava, ele chamava de idiota. E quem cuidava da vida alheia, isto é, achava que a regra não é cada um por si, Deus por todos, mas é um por todos e todos por um, a esses os gregos antigos chamavam de político. Isto é, aquele que cuida da comunidade, da polis. Muita gente confunde política com partido. Partido é um dos jeitos de fazer política. Eu faço política no prédio onde eu moro, no modo como eu educo meus filhos, na maneira como eu me relaciono dentro do meu bairro. Tudo é política. Na maneira como eu lido com o trânsito, porque polis significa comunidade. Os latinos chamavam de civitatem. Por isso até uma coisa curiosa, muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca. E não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. Só mas que hoje em dia a assim. palavra política está muito desgastada, porque a gente fala, não me meto em política, parece que está com se meteu. Roubo, então, olha parece que tem uma coisa estranha acontecendo. Quem diz que não se mete em política já se meteu, porque tem uma frase antiga que a tua bisavó e a minha falavam, que é assim, os ausentes nunca têm razão. Porque não estava lá para dar palpite. Decidiu não se meter, já está metido até o pescoço, porque alguém vai... Se você não decide, alguém vai decidir por você. Por isso que é o negócio do não votante, é uma coisa Exatamente. Por isso, curioso, os gregos achavam, Ana, que era idiota aquele que não participava da política. Isto é, da vida da comunidade. Nós conseguimos inverter isso em 2.500 anos. Passou a ser idiota aquele que participa da política. E o Renato Janine Ribeiro e eu quisemos, neste diálogo da editora Papiros, fazer uma conversa para tentar retomar o sentido original de política, isto é, participar da vida da comunidade, estar naquilo que ajuda a fraternidade e a solidariedade. Não entender que a gente deva deixar a política na mão de algumas pessoas que a gente não quer acreditar, isto é, que a gente recuse a indecência. Isso significa que alguns de nós participamos da política dentro dos partidos ou dentro de governos e outros não. Né? Há pessoas que acham que a gente faz isso dentro e outros fazem fora. Mas você faz política na igreja, na feira. A criança começa a entender dessa palavra do político, do social, do participar, a partir de que idade se deva ela conversar? Começa assim que ela começa a partilhar e conviver com outras com mais intensidade, a partir dos 4 anos de idade. Por exemplo, uma questão séria, política em relação à China. A China, aquela que está aí no nosso horizonte como uma nação que vai ter um peso imenso em breve. A China teve durante 50 anos a política do filho único. Isso significa que gerações que cresceram, que agora já são os que governam, os que vão negociar, eles não se habituaram a partilhar do dia a dia algumas coisas. Eles vão ter grandes problemas. Isso é uma grande questão. Porque quando você tem outros irmãos ou convive com primos, você tem que aprender a fazer política no sentido de... eu empresto o meu, mas você devolve o seu. Você me dá, quer o sorvete, não quero, isso está aqui. Esta lógica, ela é uma coisa que a criança vai aprendendo. E por exemplo, desenvolvida na criança. Onde a criança aprende a falar a verdade? Em casa.
Onde ela aprende a mentir? Em casa. Claro que se o pai mente, dá certo, O pai está falando, assim, a mãe fala assim, filho, não minta, mentir é feio, papai não gosta, Jesus não gosta. Aí toca o telefone e ela diz assim, se for fulano, diz que eu não tô. Se for tal pessoa, diz que eu estou no chuveiro. Ou, olha que coisa, segunda-feira, hoje, né? Você chega em casa à noite, trabalhou o dia todo, está cansada, senta e vai tomar um gole de licor ou uma cerveja, alguma coisa. A criança passa e fala assim, mãe, posso tomar um refrigerante? Aí você fala, não, bebida em casa só no final de semana. E você está bebendo. Isso. Aí ela diz assim, ué, mas você está bebendo? Você diz, mas eu estou tensa. E a criança começa a criar um vínculo entre bebida e remédio. Ou seja, você está tenso, perdeu a namorada, tem prova amanhã, tem que beber. Beba. Né? Desse ponto de vista, isso é um ato político. Quando eu vou à igreja e decido, por exemplo, se eu sou um cristão católico que vai a uma missa e decido ir à missa das 10 porque o padre faz o sermão mais curto e a missa é rápida, para que ir então? Certo? Se vai fazer desse modo meio capenga, isso é um ato político. Você diz, ué, mas o que isso tem a ver com política? Tudo, porque política é tudo que interfere na vida da comunidade. Quando eu decido não ir à reunião de condomínio, eu não vou porque é uma briga só. Bom, você está tomando uma decisão. Alguém vai decidir, alguém vai participar. E depois você vai reclamar. Vale no país. O que a gente quer com esse livro? Mostrar que a nossa política, por exemplo, não se esgotou ontem, no Halloween. A nossa atividade política, ela começa nas nossas eleições um pedaço, quando eu acompanho o voto do parlamentar. Se eu fui alguém que não votou na Dilma, que eu vá, junto com os meus parlamentares, brigar para que as ideias do meu grupo também tenham valia, para que a democracia seja protegida. Desse ponto de vista, nesta hora, a política se faz de maneira contínua. Por isso que a política, para não ser idiota, porque o idiota acha que ele é esperto. Tá? O idiota, ele acha que ele pode viver só na dele. A gente demais com isso, mas você transformar... Eu acho que são alguns passos que estão sendo dados na nossa sociedade com relação a... Nunca se falou tanto em cidadania, Exato. Nunca se falou tanto em olhar para o outro, e nunca se falou tanto em políticos corruptos, não é? E eu acho que a gente tem visto mais CPIs nos últimos 5 anos do que já houve em todos os tempos. Sem dúvida. E a grande novidade hoje, você sabe, né, Ana, não é a corrupção, é a apuração. A novidade hoje é uma imprensa livre que pode trazer à tona tudo aquilo que alguns queriam deixar sob o tapete. E que sempre ficou. Claro. E ao ficar ali escondido, a frase antiga de um político norte-americano, o sol é o melhor detergente. Isto é, você colocou na luz, começa a limpar. E essa é uma coisa boa, porque o país teve acusações sérias durante, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, os 8 anos. Os 8 anos do Lula, né, que vão se completar, e a democracia continuou. Não houve intervenção, as instituições funcionaram ontem. Eu fiz até uma coisa ontem à noite, eu já estava aqui no Rio, por conta até do nosso diálogo, mas eu faço isso normalmente quando eu estou em casa, e a Janete acha até que eu sou maluco desse ponto de vista. Mas quando eu gosto muito de uma coisa, eu bato palma para ela. Mesmo sozinho. Quando eu termino de ler um livro, se esse for bom, né, eu vou e bato palma para ele. Quando eu termino de ver um filme, ontem à noite, sozinho no quarto do hotel, quando deu 1 para meia-noite, eu levantei e bati palma. Para quem? Para a nossa possibilidade de construir em 510 anos de história a consolidação de uma democracia, de uma oposição que é poderosa, porque ela tem mais de metade dos votos, de uma eleição que teve encrenca, mas aconteceu. Eu ficaria aqui conversando com esse cara até amanhã. Vou fazer uma coisa que ele fez ontem à noite. Vou levantar e bater palma. Bater palma. Que bom, obrigado. Viu? Olha, vou ler com carinho. Tome o seu café. Tomarei, com alegria. Viu? Uma delícia sempre falar com você. Está convocado. Farei. Ainda mais com vocês, mulheres, no comando. Em todos os lugares, todos. Nossa, que delícia, não é? É a nossa esperança falando mais alto.